Bom, então, vou começar aqui uma breve introdução sobre lógica de programação. Conforme eu mencionei ali atrás, né, então, pensa em lógica de programação como se fosse brincar com Legos, certo? Então, pensa que a gente tem peças pequenas que podem ser combinadas e gerar coisas grandiosas, né? Então, a primeira definição importante que é bom diferenciar, quando você fala em lógica de programação, é a diferenciação entre o que é computação e o que é informática, certo? Então, computação, né, vem do latim aqui, computatione, é o ato ou efeito de computar, que, de acordo com o Aurélio aqui, né, é a disciplina que estuda o uso de computadores em cálculos, simulações, etc., com o objetivo de auxiliar cientistas em suas pesquisas. Enquanto informática, ele está relacionado à informação mais automática, que, de acordo com o dicionário Aurélio, né, é a ciência que visa o tratamento da informação através de usos de equipamentos e procedimentos da área de processamento de dados. Então, a informática está mais diretamente relacionada à informação em si, certo? Enquanto a computação está mais relacionada ao ato de computar, né? E não tanto a informação, mas como usar o ato de computar, né, a partir de computadores para auxiliar em determinadas tarefas, ok? Tudo bem, pessoal? Bom, computador na sociedade, né, ela já não é recente, né, então a necessidade de computação, quando fala computação, não é necessariamente o computador físico que está na frente de vocês aí, né, ou celular, etc., mas é a necessidade de se usar cálculos, certo, para auxiliar na determinada tarefa, usar mecanismos de fazer cálculos para auxiliar numa determinada tarefa, ele já não é de hoje, certo? Então, mecanismos desenvolvidos lá no passado, vários deles, foram feitos exatamente com o objetivo de facilitar no processo de calcular, e isso foi usado para diferentes atividades. Então, por exemplo, os povos, né, primitivos usavam os dedos para contar, certo? Então, nós temos aí, ó, uma ferramenta, que são as nossas mãos, ela tem os dedos, e elas podem ser usadas para o ato de computar, no caso, o ato de contar, certo? E aí que surgiu o sistema de numeração decimal. Então, por que a gente tem essa numeração decimal? Por causa de nós temos 10 dedos na mão, né? Certo? E simplifica na hora de contar. Então, a nossa mão é uma ferramenta que a gente usa para computar, uma ferramenta de computação, ok? Bom, essa tarefa, ela vem sendo automatizada, né, há anos. Então, a gente saiu lá das nossas mãos, né, nossos dedos, para coisas mais elaboradas. Então, a primeira, né, uma das que se tem conhecimento na sociedade, provavelmente é a mais antiga, eu acho que é a primeira, é o ábaco. Então, para quem nunca viu um ábaco, né, acho que hoje em dia até parece um brinquedinho de criança, né, ele é essa imagem que está mostrado aqui, ele contém, né, várias linhas aqui, né, verticais, né, onde estão empilhadas várias pecinhas ou bolinhas, né, e divididos aqui em duas partes, certo? Então, cada linha vertical aqui, né, corresponde a uma unidade de medida, né? Então, unidade, centena, dezena, milhar e assim por diante. E com isso, você consegue fazer cálculos matemáticos, né, de maneira mais avançada do que usassem meramente seus dedos. Então, seus dedos conseguem contar até 10, aqui é como se estendesse, né, para poder contar até valores muito mais altos, certo? Tem vídeos na internet que vocês conseguem ver pessoas que têm habilidades incríveis, né, para fazer contas com o ábaco. Um outro, né, ferramenta de computação, né, pouco melhor, é as chamadas réguas de cálculo. Não sei também se vocês já se depararam, né, mas tem uma imagem dela aqui, né, que estou mostrando. Ela é literalmente como se fosse uma régua, mas ela não tem meramente, né, a medida, né, a divisão em centímetros, como a gente está acostumado, né? Ela tem muito mais divisões que estão relacionadas a várias operações, por exemplo, potenciação, radiciação, logaritmo e função trigonométrica, certo? Então, você posiciona basicamente os eixos aqui, né, dessa régua, e isso vai te dar o resultado de determinadas operações, certo? Elas foram criadas por um padre inglês, né,
em 1638 e foram usadas, né, aperfeiçoadas até a década de 70, diga-se de passagem. Foram antes, né, ali dos computadores se tornarem se difundirem, né, na sociedade, né, basicamente, era muito utilizado. Essas regras de cálculo eram bastante utilizadas para fazer funções um pouco mais complexas, né. Elas foram substituídas exatamente pelas calculadoras, né? Então ela era a calculadora um pouco mais primitiva. Então hoje a gente vai na calculadora, digita e gera o resultado, né. De certa forma isso aqui funciona como se fosse uma calculadora. Você coloca os valores e ele vai gerar o resultado, dependendo do posicionamento aqui que você ajusta, certo? As primeiras calculadoras eram mecânicas, né? Então uma das primeiras que tem conhecimento é a chamada Pascalina, que foi construída pelo francês Blaise Pascal em 1642, que ela fazia soma e subtrações. Então tem o desenho aqui dela, né? De certa forma, né? Você então ajustava os valores de maneira mecânica aqui, né? Com esses, aqui nessas engrenagens, né? Então ela é formada por engrenagens e você fazia a conta tudo de maneira mais mecânica, certo? A outra calculadora mecânica é a calculadora de Leibniz, foi construída na Alemanha por volta de 1694, né? Um pouco depois aí da calculadora de Pascal. Ela fazia somas, subtrações e multiplicações e divisões, né? As duas primeiras aqui, né? Então as duas últimas, a multiplicação e a divisão, basicamente eram sucessivas somas e subtrações. Então, no grosso modo, ela fazia mesmo soma e subtração. Aí, se precisava multiplicar, ela repetia isso várias e várias vezes, certo? Então, tem aqui o desenho dela aqui. Também era um dispositivo mecânico, né, totalmente mecânico, formado por engrenagens, e você ajustava, né, os valores e virava as engrenagens, isso gerava algo que indicava o resultado. A outra calculadora mecânica é o tritomometer. Ele foi construído pelo francês Charles Xavier, né? Não é do X-Men, né? É o outro Charles Xavier, em 1820. Ele fazia somas, subtrações, multiplicações e divisões. Foi a primeira calculadora que foi comercializada, certo? Não foi a primeira que foi inventada, mas foi a primeira que foi comercializada em larga escala, né? Até 1850 tinha vendido cerca de 1.500 exemplares. Então tem aqui a figura dela, também uma calculadora mecânica, certo? Avançando um pouco, né, a gente teve ali, então, a introdução de máquinas um pouco maiores. Então, a primeira foi a máquina analítica, né, que foi a primeira concepção, de certa forma, de um computador mecânico, né. Então, ele foi feito em 1833, pelo inglês Charles Babbage, certo? Ele tinha unidades de controle de memória aritmética, então ele tinha uma certa memória, ele tinha entrada e saída de dados, certo? Então você conseguia, de certa forma, colocar uma informação, né, na entrada e isso gerar um resultado que seria como se fosse impresso na saída. Ela era programada por cartões perfurados, né, então você conseguia programar, então diferente das anteriores, que você basicamente calculava, né, fazia contas, aqui você conseguia colocar uma certa programação, que é uma sequência de cálculos que ela iria executar, certo? Então, a sequência de execuções do cartão, ela definia o programa, de certa forma, aquilo que seria executado. E isso poderia ser alterado, né? A sequência alterando-se a ordem dos cartões. Em relação a essa máquina também, né, ela exigia, né, uma mecânica muito avançada para a época, né? Então, tem aqui a figura da máquina, né, ela não é tão trivial, era um dispositivo mecânico que leva em conta aí uma tecnologia que para a época era muito avançada. Na década de 1980, né, pelo seu valor histórico, teve um grupo que resolveu reconstruir essa máquina e ela funcionou perfeitamente, certo? É uma máquina antiga aí, que foi reconstruída recentemente e ela realmente funciona. Uma outra máquina, né, que surgiu em 1886 foi a máquina recenseadora, né, que foi desenvolvida pelo Hermann Ulrich, né, do Departamento de Recenseamento dos Estados Unidos. Ela trabalha com cartões perfurados, né, para programas e dados. Eu não sei se é da época de vocês, né, mas tem, acho que aquele nome tradicional, na folha de pagamento, o pessoal vai lá, deixa eu ver meu Olerite, né, aquele Olerite vem aqui, né, desse nome. Porque é dessa máquina, né, onde era utilizado, aí foi usado para fazer o recenseamento, né, dos Estados Unidos.
Antigamente, então, era feita com cartões perfurados que foram substituídos por teclado e vídeo. Então, só foram basicamente substituídos por teclados e vídeo. Só como curiosidade, né, o Hermann Hollerith, né, que desenvolveu essa máquina aí para o departamento de licenciamento dos Estados Unidos, ele foi um dos fundadores da IBM, né, que veio a se tornar aí uma das grandes fabricantes de computadores. Então, literalmente, essa máquina de recenseadoras aí foi um dos precursores aí que motivou o Hollerith aí a ir para o ramo da computação e aí fundar uma das grandes empresas que está até hoje aí comercializando computadores no mercado. Esses, né, foram computadores, até então, eram computadores o quê? Mecânicos, certo? Não era dispositivo elétrico, não tinha nada elétrico, né? Então, um pouco mais recente, né, começaram, então, a se surgir, né, no século passado, em especial, computadores eletrônicos analógicos, que eles utilizavam grandezas elétricas, como a tensão e corrente elétrica, né, para modelar um problema para ser resolvido. Certo? Então, apesar de ele ser um dispositivo eletrônico, então ele já usava energia elétrica, eles eram, de certa forma, analógicos, certo? Então, eles usavam, por exemplo, a intensidade da tensão, a intensidade da corrente é que ele usava para poder desenvolver os circuitos, né, para modelar os problemas que estão sendo resolvidos. Eles eram construídos basicamente de amplificadores, filtros, circuitos, somadores, integradores, diferenciadores, além de outros ainda. E foram aí o estado da arte antes da Segunda Guerra Mundial. Então, um computador aí eletrônico antes da Segunda Guerra Mundial, que era o top de linha, eram esses daqui, ó, certo? Até 1960, eles competiam com os computadores digitais, né, e não mais analógicos, né? Então, nossos computadores modernos são computadores digitais. Então, a informação, ela na forma de bit, né? 0 ou 1, ligado ou desligado, aceso ou apagado. Computador analógico, ele usa uma informação analógica. Então, por exemplo, aquele interruptor de luz que se ajusta o grau de intensidade da lâmpada, se ele vai clarear mais ou menos, certo? De certa forma, isso tem um controlador analógico, está controlando a intensidade de uma determinada informação, nesse caso, a intensidade da luminosidade. Então, os computadores analógicos, eles levavam em conta essas grandezas. Então, era a intensidade da tensão elétrica, a intensidade da corrente elétrica e assim por diante, certo? Eles tinham vantagens, né, em frente aos primeiros computadores digitais, pois eles podiam resolver problemas mais complexos. Então, uma das vantagens deles nos primórdios, né, dos computadores digitais, é que eles eram melhores no sentido de poder resolver problemas mais difíceis, né, com maior complexidade. E os programas, né, não eram muito populares nessa época. Então, nessa época não tinha muita ideia de se programar, de programação, o que revolucionou também a área de computação, né? Então, não basta você ter os dispositivos, né, mecânico, físico, eletrônico, analógico, digital, se você não souber usá-lo de uma maneira eficiente, certo? Bom, a solução ela é apresentada na forma o quê? De curvas em gráficos, né? Então, pensa como se fosse aquele detector de mentiras, né? Que o pessoal se submete, vai gerando aquelas linhas, né? Imprimindo aquelas linhas. De certa forma, era algo mais ou menos parecido com aquilo que ia apresentando o resultado, né? Vai gerando um gráfico, uma curva, alguma coisa, e isso indicava se o resultado estava correto, estava errado, e assim por diante. Então, já se imaginaram viver nessa época, gente, com hoje a simplicidade, que, né, hoje vocês têm um computador que tem teclado, mouse, tela, é muito mais simples. Naquela época não tinha nada disso, certo? Naquela época você tinha que fazer uma operação matemática de 2 números, era difícil de você conseguir configurar o que eram os valores da operação. Então, basicamente, tinha que ajustar lá nível de tensão, nível de corrente elétrica, isso era a forma do seu teclado, do seu mouse, certo? Não tinha teclado, tinha mouse. O mouse e o teclado era ajustar o nível de corrente elétrica, já pensou? E isso gerava lá, talvez, uma agulha que ficava riscando um papel, que alguém lá olhava, não, tá dando o valor correto, tá dando tanto de valor. Então, é bem mais difícil, né, do que a gente avançamos muito nesse sentido. Bom, os números reais não são representados de maneira exata, né? Eles têm uma representação discreta, tem um certo grau de precisão. Uma coisa que os computadores analógicos tinham, né? Então, como se trabalha com um nível de tensão, e existem, em teoria, né, infinitos valores de tensão que você pode modelar, então você consegue modelar números reais cujo
entre 0 e 1 existem infinitos valores também. É uma coisa que não é possível com computadores digitais. Então, nossos computadores, inclusive os de hoje, né, eles têm uma precisão matemática em relação aos cálculos. Né? Eu não consigo, entre 0 e 1 não existem infinitos valores. Existem um subconjunto de valores espaçados de valores ínfimos, mas ele não é infinito. Certo? Bom, ao contrário dos computadores digitais modernos, né, os computadores analógicos eles não eram muito flexíveis. Esse era um dos problemas, né? Eles precisavam ser reprogramados manualmente para trocar o problema que eles iam trabalhar. Então, se você trocou de problema, tinha que ir lá manualmente mudar toda a composição em relação aos níveis de tensão, níveis de corrente elétrica. Com o desenvolvimento dos transistores, né, os computadores digitais começaram a imperar. Então, o divisor de água ali, né, entre os computadores analógicos e digitais foi o advento dos transistores, né, que permitiram aí sim facilitar e dar um ganho de desempenho em relação aos computadores analógicos. Até hoje, né, os computadores analógicos são usados em alguns problemas específicos, então eles não estão ali no subindo do mapa não, certo? Então, determinados problemas específicos, em determinados casos, ainda usam, de certa forma, computadores analógicos, certo? Bom, o primeiro computador digital, que nem era totalmente elétrico, mas era eletromecânico, né, que você tem conhecimento, é o chamado Mark I. Certo? Foi construído entre 1937 e 1944 na Universidade de Harvard. Ele utilizava o quê? Relés e válvulas eletrônicas, né? Então tem uma foto dele aqui, isso aqui, ó, tudo isso daqui não é um supercomputador, não. Tudo isso aqui é um computador, certo, pessoal? Ele media 2,5 metros de altura por 18 metros de computador. Então, imagina que hoje o que a gente tem aí no tablet era de 2,5 metros de altura por 18 de comprimento. Ele gerava uma imensa quantidade de calor. Então, todo dispositivo, né, baseado em energia elétrica, normalmente ele dissipa calor. Então, pensa como se fosse uma grande sauna, né, isso aqui, né? Porque ele tem vários dispositivos elétricos combinados com dispositivos mecânicos, com um tamanho muito grande, né, uma quantidade imensa de circuito, que dissipando calor, certo? Tudo isso era um único computador, certo? Que hoje a gente está numa escala muito menor. Então, o primeiro computador que foi considerado eletrônico, né? Então, esse com o Mark I, ele era eletrônico-mecânico, então ele tinha partes do computador que ainda era mecânico. O primeiro considerado eletrônico foi o chamado ENIAC, ou Electronic Numeric Integrator and Calculator, certo? Ele foi o primeiro computador eletrônico digital, certo? Nesse caso, ele já não tinha mais a partes mecânicas para serem operadas. Ele foi construído em 1946 por John Presper, né, e o John Malk aqui, ó. Ele chegava a ser, né, em algumas operações 1000 vezes mais rápido que o Mark I. Então, esse fato dele ser eletrônico, né, digital, ele tornava ele muito mais rápido do que o computador mecânico. Até porque você pensa, né, o sinal elétrico, ele caminha de maneira mais, é transmitido de maneira muito mais veloz do que uma operação mecânica, né? Você tem que girar uma engrenagem, você tem que fazer algo que é mecânico. Tudo bem? Isso era um grande ganho em relação a esse computador, o ENIAC. Por outro lado, ele ocupava 170 metros quadrados e pesava 30 toneladas e consumia 150 kilowatts, certo? Então, era literalmente, né, tem essa foto aqui, ó, toda uma sala gigantesca, era um único computador, certo? Então, era impossível cada um ter um desses nas suas casas, né? Lembrando que ainda não era computador como o nosso, hein? Não tinha teclado, não tinha mouse, não tinha monitor, né? Certo? Era um conjunto de circuitos com lâmpadas, com outras coisas, né? E você tinha que fazer tudo com isso, né? Você configurar botões, que são o relés, né? E isso gerava o resultado que eram lâmpadas que acendiam ou se apagavam, certo? Bom, o termo bug, né? Uma curiosidade, né? Então, em programação a gente costuma muito falar, né? Quando a gente desenvolve o nosso algoritmo, e o algoritmo não funciona da maneira adequada, a gente vai falar, tem um bug no código. Aí onde vem o termo bug, né? Ele surgiu em 1995, na Universidade de Harvard. Como, né? Então, fez-se, né, foi-se utilizar, né, o computador para resolver um determinado cálculo e descobriu que os cálculos não batiam. Então, o computador gerava uma resposta
mas fazia-se na mão, né, o resultado e não batia a resposta. Aí foram tentar identificar, né, mas por que os resultados não batem, né? Aparentemente está tudo certo, o computador foi programado de maneira adequada, mas o resultado não bate. O motivo é que tinha uma mariposa entre as válvulas impedindo elas de fechar, certo? É daí que surgiu o termo bug, né? Então, por causa dessa mariposa que estava entre as válvulas, o problema do código é o bug. O bug era a mariposa que estava no meio das válvulas, certo? Aí tem aqui, né, do lado, né, até o relatório aqui, gerado na época, com uma foto, né, e da mariposa que está aqui na folha, aqui, né, que foi identificada, né, como o erro, né, do computador, né, o erro do código. Bug, né, é o maior desgosto do profissional da computação, né? Então, o maior desgosto é quando a gente faz o código da gente, ou faz nossos programas e identifica que tem um bug nele. Então, é preciso aprender a conviver com bugs, gente, porque fatalmente a gente acaba, né, por melhor que você se organize, né, em relação ao seu código, é passível de se encontrar bugs, que são erros no seu código. O que vocês têm que aprender é utilizar os inseticidas apropriados, ou seja, tentar identificar a melhor forma de sanar os bugs, ok? Então, fatalmente eles acabam ocorrendo uma vez na vida da gente e a gente tem que aprender a conviver com isso, buscando sempre com melhores alternativas para poder resolver. Bom, então desde o ENIAC, né, houve um desenvolvimento muito acelerado em relação à tecnologia eletrônica digital. Então, o que a gente comentou até agora foi em relação às máquinas, né, aos dispositivos como um todo, os computadores, né, até uma determinada época. A evolução dos computadores, ela só se deu porque os dispositivos que eram usados, né, a tecnologia disponível para desenvolver os computadores também evoluiu. Certo? Então, desde o ENIAC, houve um desenvolvimento acelerado em relação à tecnologia eletrônica digital. O ENIAC foi o primeiro ali, né, computador eletrônico digital. Ele era baseado em válvulas eletrônicas. Então, tem aqui o desenho de uma válvula, né? É um dispositivo que conduz, né, corrente elétrica num só sentido, dissipa muito calor e quebra após não muitas horas de uso. Então, pensa lá, o ENIAC, ele é formado por várias componentes dessas válvulas. Se eu usava um determinado tempo, já tinha que trocar porque ele queimava e dava muito problema, certo? Então era inviável em relação ao que a gente, comparado ao que a gente tem hoje, né? Bom, uma das evoluções que teve, né, em relação aos dispositivos, né, a tecnologia eletrônica digital, foi o surgimento dos transistores. Os transistores, eles são utilizados principalmente como amplificadores e interruptores de sinais elétricos. Eles têm o mesmo papel das válvulas, só que são muito menores e dissipam muito menos calor. Então, eles fazem o mesmo papel desse dispositivo aqui atrás, só que são muito mais compactos e muito mais, dissipam muito menos calor, perdem muito menos energia, né? Aí um grande pulo que deu, né, em relação após os transistores, foram os circuitos integrados, certo? Então, estou pegando agora mais a evolução da tecnologia digital, e não tanto dos computadores, né? Então, a gente viu, né, nesse primeiro ponto, a evolução que a gente teve até chegar no primeiro computador eletrônico, certo? E depois que chegamos no computador eletrônico, as grandes alterações que nós tivemos em relação ao computador eletrônico, né, foram em relação à tecnologia eletrônica. Então, primeiro, né, que o computador, que é o ENIAC, ele é baseado em válvulas, um avanço foram os transistores, né, e um avanço um pouco maior foram os circuitos integrados. Então, no circuito integrado, nada mais, nada menos do que ele compõe, né, vários transistores, além de outros componentes, num único circuito. Então, você pega, por exemplo, a CPU, né, seu processador do seu computador, né, tem uma foto aqui na lateral, ele contém vários transistores. Então, ao invés de eu ter uma pecinha dessa daqui, né, que tem um certo tamanho físico, dentro lá da CPU, ele tem vários transistores daquele, certo? Eles são usados hoje quase em todos os equipamentos eletrônicos. Você pega vários equipamentos mecânicos, calculadora, celular, vários, né, dispositivos eletrônicos são baseados aí em circuitos integrados, certo? Dá para se dizer que eles revolucionaram o mundo eletrônico. Então, o circuito integrado foi uma grande evolução em relação ao mundo eletrônico, certo? Eles foram inventados, né, em 1958, na Texas Instruments, e em 2000, né, o inventor, o Jack Cube, ele ganhou o prêmio Nobel por essa invenção. Ele realmente revolucionou aí a nossa era, aí, né, a invenção dos circuitos integrados.
Os circuitos integrados, né, eles tiveram um avanço também ao longo dos anos, né, em relação à sua capacidade de integração. Então, lembra que a gente saiu dos nossos transistores, que era uma coisa maior, né, e a gente foi colocando cada vez mais transistores num pedaço menor, de um espaço físico menor. Então, pensa aqui no nosso processador, ele tem vários transistores, certo? Essa escala, né, de quanto que eu consigo colocar num determinado espaço físico é que foi dando grandes saltos ao longo dos anos seguintes. Então, os primeiros, né, que a gente tinha, né, a primeira fase era formada ali pelos chamados Small Scale Integration, né, tem uma integração de baixa escala, que eles agrupavam, né, conseguiam ter circuitos que agrupavam de 10 a 100 transistores, né? Isso mais ou menos em 1958. Por volta dos anos 60, né, a gente passou de uma escala pequena, né, para uma escala média, que agrupava ali, reunia de 100 a 200 transistores, certo? Disso a gente foi na década seguinte, né, para a época, né, para a década dos LSI, Large Scale Integration, né, integração de larga escala, que conseguia agrupar ali de 1.000 até 10.000 transistores. E nos anos 80, né, na década de 80, a gente passou então para o Very Large, né, Scale Integration, VLSI, que foi de 10.000 até 100.000, e nos anos 90 para o Ultra Large Scale, né, ULSI, que foi de 100.000 até 1 milhão, e agora, né, mais recente, né, a gente está nos anos 2000, né, no Super Large Scale Integration, que vai de 1 milhão até 10 milhões. Existe um limite físico, então se a gente olhar depois, né, dos anos 2000, a gente não teve grandes avanços. Então, se vocês pegarem, por exemplo, os computadores, eles não... talvez não fosse da época de vocês, não sei, né, mas se você pegar ali dos anos 80, 90, a capacidade de processamento, então a frequência, né, o gigahertz do processador, ele foi quase que duplicando. Então ele começou com tantos 10 Hz, ele passou para 20, passou para 40, passou para 80, e assim foi passando de hertz para megahertz, para gigahertz, certo? Se você pegar nos anos recentes, nós não tivemos mais muitos grandes saltos, além ali do 3.4, acho que quando muito longe, 4 GHz, certo? Então, dificilmente vocês conseguem procurar aí, vão achar computadores muito maiores ali do que por volta de 4 GHz os processadores. Por quê? Por causa que a gente já foi previsto, né, já havia sido previsto por Moore, chamada Lei de Moore, né, é a limitação física, certo? Então, os dispositivos e os transistores, né, que estão... Então, você pega, por exemplo, o processador. Dentro do processador tem vários transistores. Então, os mais modernos têm mais de 10 milhões de transistores, né? São essas escalas aqui de SLSI. Bom, é muito. Imagina que nesse espacinho físico de um processador tem muitos componentes ali. Isso vai caminhando para um limite físico, a um ponto que a gente não consegue reduzir mais, não, pelo menos, com a tecnologia atual, certo? A menos que haja um salto tecnológico que mude ali, né, de transistor, como a gente conhece hoje, para algo mais moderno. A gente tem os transistores que a gente conhece hoje, tem uma limitação física, o quanto que a gente consigo colocar no mesmo espaço físico, certo? E a gente atingiu, de certa forma, esse limitante ali que está por volta ali no máximo 4 GHz, 3 e alguma coisa, 4, certo? Por isso que não se ouve muito falar mais nisso. Desde o ENIAC, né, então, além do avanço na tecnologia, né, dos circuitos, né, em relação à tecnologia digital, a gente teve também avanços em relação ao arranjo dos dispositivos, né, dos dispositivos. Então, a gente teve, então, em relação aos primeiros computadores, eles eram chamados microprocessadores. Então, os circuitos, não bastava você ter só os circuitos, né, vocês tinham que organizar os circuitos de uma maneira coordenada, para poder coordenar as atividades do computador. Então, eu tenho aqui uma imagem, né, mostrando, né, a arquitetura de um microprocessador. Então, o microprocessador ele tem naturalmente, vários circuitos integrados, e agora a gente tem um elemento, né, um desenho, um projeto arquitetural, que tem
tá organizando como que isso vai ser executado, né? Então, eu tenho lá uma unidade, um processador, certo? Que ele é formado por uma unidade central de processamento, que é uma unidade de controle, né, e lógica aritmética. A memória, temos uma memória principal, temos um barramento, tem um controle de interface de periféricos, né, de entrada e saída. Aí eu tenho o meu HD, né, meu disco rígido, meu controlador de vídeo, monitor, teclado e mouse, tudo pendurado aqui, né, nesse varal que é o barramento. Então, um dos avanços que teve também ao longo dessa evolução foi em relação à arquitetura do computador. Essa arquitetura, na verdade, a arquitetura básica, né, de von Neumann, né, ela é formada por um processador, certo? Uma memória e dispositivos de entrada e saída que estão pendurados aqui, conectados via um barramento, ok? Um grande avanço que teve, né, que a gente vai se concentrar aqui, é em relação ao processador, né? Então, a gente tivemos vários avanços em relação ao processador. Então, o primeiro processador ali é o 4004, foi o primeiro microprocessador comercial, foi inventado em 1971 pela Intel. Ele fazia aritmética binária de 4 bits. A gente vai entender um pouco melhor isso nas próximas aulas. A gente vai ver sobre representação, sistemas de representação, né, de numérica, né, sistemas numéricos, o que é essa aritmética binária de 4 bits. Ele possuía um clock de 740 kHz, certo? E ele é composto, né, nesse circuitinho aqui por 2.300 transistores. Bom, um segundo, né, processador ali que se destacou foi o 8080. Ele foi inventado pela Intel em 1964. Ele já tinha uma aritmética de 8 bits e possuía um clock de 2 MHz. Então já deu um grande salto aí em relação à velocidade de processamento. Então lembra aqui, conforme mencionei, esse clock ele controla a velocidade com que as coisas são executadas. Ele possuía cerca de 6.000 transistores. Depois o outro, né, um pouco mais moderno, é o 8086, que foi também criado pela Intel em 1978. Ele já possui aritmética de 16 bits. Essa aritmética de 16 bits significa o quê? O tamanho do número que ele consegue fazer contas, certo? Então, com uma aritmética de 8 bits, significa que eu consigo fazer contas com números que vão no máximo de 0 até 255. Certo? Então, as contas eu consigo fazer simplesmente com números que têm um intervalo pequeno, né, se a gente considerar números inteiros, ok? Quanto maior é essa quantidade de bits, significa que eu consigo trabalhar com números maiores. E se eu consigo trabalhar com números maiores, eu consigo fazer operações mais rapidamente. Se eu trabalho com números menores, eu tenho que dividir operações com números menores em várias operações, em números maiores em várias operações com números menores. Certo? Então, nesse caso, o 8086, ele tinha um clock de 5 a 10 MHz e cerca de 20.000 transistores, né? Um outro, né, que se destacou bastante, foi o 80386, aí já entrando nas linhas dos computadores, não sei se é conhecido de vocês, os computadores x86, né? Tinha o 286, 386, 486, ele talvez não seja da época de vocês, mas é da minha época, né? Um deles, esses computadores usavam, né, esses microprocessadores. Um dos que se sacou era o 80386, que era do computador 386, foi criado pela Intel em 86, ele tinha já uma aritmética de 32 bits e um clock de 33 MHz e já passou ali para cerca de 275.000 transistores, certo? O mais recente ali, né, que nos anos 2000, talvez já esse já está um pouco mais próximo de vocês, foi o Pentium, né, os computadores da linha Pentium, em especial o Pentium 4, também da Intel, já tinha uma aritmética também de 64 bits e clocks ali que variavam de 1.3 a 2 GHz, certo? E agrupava ali cerca de 5 milhões de transistores. Mais modernos, né, que foram surgindo, vocês podem observar que depois do Pentium 4, né, as diferenças, os avanços, os saltos não foram tão grandes. Então, se a gente olhar ali para trás, né, então do 8086 do 386 para o 486 para o Pentium, os saltos eram quase que o dobro, né? Então eu saía de 1 GB, passava para 2 GB e assim por diante. Depois do Pentium 4, não houve grandes saltos no processador em si. Então, o que se avançou, né, depois do Pentium 4? A gente passou a duplicar processadores. Então, surgiram-se, por exemplo, o Core 2 Duo, que são 2 processadores. Então, são 2 núcleos em um.
O i3 tem 2 também, um emulando 4 núcleos, é como se tivesse 4 núcleos. O i5 tem de 2 a 4 processadores e emula 4 núcleos. O i7 tem de 4 a 6 processadores em um emulando de 8 a 12 núcleos. Então a gente passou a colocar mais processadores no computador, agrupados, mas cada processador, né, em si é como se fosse um processador individual. Cada núcleo que a gente tem, né, é como se fosse um processador Pentium que tem ali dentro, certo? Então não houve, conforme eu disse, né, a gente atingiu de certa forma um certo limitante, né, restrição física em relação ao processador em si. A gente passou a colocar mais processadores, é como se tivesse vários computadores em um só. Quando você pega computadores com vários processadores, né, com vários núcleos, é como se tivesse vários computadores numa mesmo processador, ok? Os microprocessadores, eles podem ser usados, né, nos mais variados finalidades, então com processadores digitais de sinais, por exemplo, para processar sinal de áudio, vídeo, CD, DVD, TV digital e assim por diante. Os microcontroladores, né, que eles são embarcados em dispositivos, normalmente são usados para controlar ações. Então, você pega, por exemplo, o carro, né, tem toda a parte eletrônica do carro, tem microcontroladores ali dentro, certo? Não tem um computador igual o nosso, né, mas tem ali dispositivos eletrônicos que são microcontroladores. Processador gráfico, por exemplo, para placas de vídeo, né, que são usadas para fazer computação gráfica, para games e assim por diante, certo? Então, os microprocessadores não são só usados, né, não se limitam ao computador moderno que a gente está acostumado, né, que a gente está usando aqui. Eles são usados também ali em vários dispositivos hoje em dia. Além, né, dos avanços que a gente teve, né, nos processadores, a gente teve também outros avanços em várias outras áreas. Então, a gente teve avanços também na área de redes, na área de comunicações. Então, o resultado do que a gente tem hoje, esse que acho que é o ponto que é importante dessa aula, né? A gente evoluiu muito nos últimos 100 anos, certo? Nesse último século, né? O resultado que a gente tem hoje não não ocorreu de maneira individual, de maneira separada, certo? Essas evoluções ocorreram em várias áreas. Então, se a gente tem processadores mais modernos, se a gente tem computadores mais modernos, é porque também houveram, né, vários avanços em outras áreas, certo? Então, por exemplo, a gente teve avanço na área de comunicação com as fibras óticas, que elas substituem, né, os fios de cobre. Quais as vantagens? Então, elas não são suscetíveis à interferência eletromagnética e são usadas, por exemplo, na medicina e nas telecomunicações, principalmente na internet. Então, o avanço que a gente teve em relação à tecnologia de comunicação é que permitiu avançar, por exemplo, hoje muito, né, em relação à internet. Comunicação sem fio, né? Então, nas comunicações, além da fibra ótica, a gente tem comunicação sem fio, né, que são os Wi-Fi da vida, 3G, 4G, 5G, que já temos aí em discussão, né? Que são usados não só para internet, mas também para controlar remotamente dispositivos elétricos, eletrônicos, teleprocessamento, comunicação via satélite, redes, né, além de internet, telefonia celular, raio laser, né, então a gente teve avanço também além do dispositivo, né, de raios laser que são usados aí para cirurgia, comunicação, né, por via ótica, computadores, como aparelhos de som, imagem, né, então você pega dispositivos do tipo Blu-ray, etc., que usam, né, esse tipo de informação. Supercondutividade, né, então a gente teve um avanço muito grande em relação à área de materiais, então para quem vai fazer engenharia de materiais, a gente teve ali materiais ali que se esfriam a temperaturas extremamente que quando estão em temperaturas extremamente baixas, né, eles conduzem correntes sem resistência nem perdas. Então, se a gente tem, né, essa capacidade de ter processadores agrupando uma quantidade cada vez maior de transistor, é porque a gente tem materiais melhores para poder desenvolver. Então, esses avanços, eles ocorrem em conjunto, gente, não ocorrem em paralelo. Os saltos que a gente teve saltos em todas as vertentes, certo? Ao longo desses últimos 100 anos aí. Bom, e isso, né, esses avanços que a gente teve, né, não só na computação, mas também na sociedade como um todo, né, nos permite classificar, né, a gente permite organizar e estruturar, né, em especial aqui nos computadores, em épocas. A gente teve gerações,
certo? Então, a primeira geração, né, baseado no que a gente viu até agora, a gente viu a evolução dos computadores, a evolução dos processadores, né, que são em relação aos dispositivos que são usados, componentes para fazer o computador. A gente viu que tivemos evoluções, né, e saltos tecnológicos em outras áreas, como comunicações. Isso tudo, né, conforme eu disse, ele escorreu de maneira conjunta. Então, agrupando de maneira conjunta, a gente consegue organizar o histórico da computação em gerações, e a primeira delas foi no período de 1939 a 1958, né, é conhecida como a primeira geração de computadores, que era formada por computadores que utilizavam válvulas e componentes eletromecânicos, por exemplo, o Mark I, o ENIAC, e assim por diante. Tinha uma velocidade da ordem de milissegundos, então eram velocidades lentos, certo? Os computadores modernos são bem mais rápidos do que isso, e faziam operações em lote, né? Então eles colocavam um certo conjunto de operações para fazer, ele processava aquele lote de operações e assim por diante. A segunda geração, né, que foi de 1959 até 1966, ela já surgiu, né, o divisor de água foram os transistores. Então, a segunda geração foi a geração dos transistores que foram utilizados ali nos circuitos integrados de pequena escala, certo? Eles permitiam ali fazer operações remotas, transistores da ordem ali de 10 a menos 6 de tamanho, né, que a gente tinha. A terceira geração, ela foi de 1964 até 1973. Nessa terceira geração, o salto, né, em relação à primeira, foi em relação a essa escala de integração. Então, a gente passou de uma pequena escala para uma média e larga escala. Então, a gente passou a usar, então, memórias de filme fino, né? Então a gente teve avanço não só nos circuitos, mas também nos dispositivos de memória, dispositivo de armazenamento e assim por diante. A velocidade já reduziu, né, de microsegundo, né, para nanosegundo. A gente passou a ter computadores ali bem mais rápidos que a primeira geração e passou a poder executar operações de tempo compartilhado, né? Então, trabalhar uma rede primitiva, né, poder compartilhar o uso de um determinado computador, certo? E na quarta geração, né, foi de 1979 até 1990, basicamente a evolução também foi nos circuitos integrados, né, a gente passou a ter uma escala muito alta, com velocidades ali de picosegundos, 10 a menos 12, capacidade de processamento distribuído, né, não precisa, então, tá tudo concentrado num único computador, a gente pode trabalhar em redes já de computadores, e assim por diante. E a quinta geração, né, que vem de 1990 até hoje, né, posso dizer, foram os avanços modernos que a gente tem observado, né? Então, processamento paralelo, computadores com vários núcleos, né, que incluem um certo paralelismo, aplicações de inteligência artificial, dispositivos, né, como smartphones e assim, tablets, né, e assim por diante. Certo, pessoal? Então, o salto que a gente teve, né, ao longo desses últimos 100 anos foi muito grande, né? Então, se a gente comparasse, né, a evolução dos computadores com a evolução de carros, assim, uma analogia seria o seguinte, que um carro popular, né, hoje, né, comparando a evolução, né, então um carro popular que seria capaz de carregar 100 pessoas e andar quase 1.000 km por hora teria o tamanho de uma formiga e custaria em torno de 50 centavos. Certo? Então, a evolução que a gente teve ali nas capacidades de processamento dos computadores, né, saindo lá dos primeiros circuitos integrados, né, até o que a gente tem hoje, seria equivalente mais ou menos a essa analogia. Então, o carro que a gente teria hoje, né, o que seria o computador moderno, se fosse um carro, ele seria capaz de carregar 100 pessoas numa velocidade de 1.000 km por hora, tamanho de uma formiga e custaria em torno de 50 centavos. Então, é uma evolução muito grande, né, que a gente teve nesse último século, certo? Então, o que a gente observa, né, nessa evolução? A evolução, primeiro, ela se deu nos computadores em relação ao tamanho. Então, os computadores se tornaram muito menores, certo? Segundo a evolução, quesito que eles evoluíram foi em relação à capacidade. Eles se tornaram muito mais poderosos, certo?
Outras evoluções a gente teve, né? Então, outras preocupações que foram surgindo, né? Então, as preocupações foram surgindo e os problemas foram sendo resolvidos e, de certa forma, isso foi revolucionando o computador, né? Então, o computador se tornou mais poderoso, menor, opa, mas eu tenho uma limitação ali, né? Ele vai passar a gastar mais energia, então eu preciso economizar energia. Então, o computador teve uma evolução também em relação à economia de energia. Inclusive, isso é uma preocupação até hoje, né? Então, economizar energia, ter dispositivos que economizam energia. Não basta economizar energia, né? Porque o computador é um dispositivo elétrico que, como tal, né, ele dissipa calor. Ele perde calor, né? A hora que eu passo o sinal elétrico pelos circuitos. E quanto mais perder calor, isso é ruim, né? Lembra que, talvez você deve ter visto da física, né? A energia não se perde, ela só se transforma, né? Então, você está transformando, né, uma energia elétrica numa energia térmica, e isso implica que você está tendo perda de energia, e isso é ruim, certo? Você está dissipando calor, é ruim. Bom, hoje no mercado, né, a gente tem o quê? Laptops, desktops, smartphone, né, que nem está colocado aqui, tablets super poderosos, né? Muito mais potentes, né, do que os computadores que eram volumosos lá da década do passado. A gente tem supercomputadores, né, cada um com milhares ou até milhões de processadores. Você pega, por exemplo, o Google tem lá um lugar inteiro com um supercomputador para fazer cálculos super avançados que talvez ocupe o mesmo tamanho que o ENIAC tinha, certo? Só que uma capacidade infinitamente maior, certo? Redes de computadores, né? Então, hoje, redes estão em todo lugar. Então, internet está aí para conectar o mundo, né? Todo mundo hoje em dia. Se hoje a gente está aqui tendo essa aula, é graças a essa evolução que a gente teve em relação a redes, né? Essa evolução em relação aos computadores também, ela também foi acompanhada da forma como a gente usa computador. Então, quando os primórdios, né, da computação aqui, dos computadores modernos, né, os computadores digitais, eles eram vistos basicamente como uma calculadora. O computador não era visto como é visto hoje, né, se consegue jogar, se consegue fazer uma aula remota, que a gente está fazendo, isso jamais era vislumbrado naquela época, né. Bom, pouco tempo depois, o processamento não numérico, né, se tornou mais importante que o processamento numérico. Então, hoje em dia, a gente usa o computador menos como uma calculadora e mais como uma ferramenta para processar coisas que não são números. Então, por exemplo, essa aula que a gente está dando aqui, né? Por detrás, naturalmente, aqui a informação que está percorrendo são bits e bytes que acabam sendo números. Mas o uso que a gente está fazendo do computador não é para fazer contas, certo? Então, o computador, quando ele saiu, né, dessa zona de conforto de fazer contas e passou a ser adotada em várias outras áreas, né, em várias outras atividades, isso passou a revolucionar, certo? Então, hoje o computador ele é usado para diferentes tarefas, né? Então, para números, som, texto, imagem, fenômenos físicos, biológicos, químicos, sociais. Então, a gente usa o computador não somente como uma calculadora, mas como uma ferramenta, né, para poder auxiliar no processamento de das mais diversos tipos de informações e nas mais diversas tarefas, certo? A comunicação também evoluiu. Então, não só a forma como a gente encara o computador mudou, né? Mas boa parte disso também é graças à forma como a gente se comunica com o computador. Então, se nós não tivéssemos o mouse, o teclado o monitor que a gente tem hoje, dificilmente a gente estaria tendo essa aula remota, né? Então não basta ter dispositivos com uma capacidade de processamento mais alta. A forma como a gente interage com o computador também precisou evoluir para a gente chegar no que a gente é hoje. Então, no ENIAC, em 1946, a entrada e saída era cartões perfurados. Então, basicamente, a gente tinha que pegar uma pilha de cartão, certo? Esses cartões tinham furos, a máquina recebia essa pilha de cartões e isso era a interação, né, que se tinha com o ENIAC. Você colocava a pilha de cartão, ele lia aquela pilha de cartão, fazia as contas e gerava, né, o resultado, que demorava 1 ou 2 dias, então não era um negócio que nem aqui instantâneo. Eu estou falando nesse momento aqui na minha casa, vocês estão ouvindo aí na casa de vocês, nos mais variados lugares, né? Bom, demorava, certo? Então, e o resultado visto era lâmpadas que se acendiam, né? Uma interação muito ruim, né? Em 1949, né?
o EDSAC, né, o EDSAC, Electronic Delay Storage Automatic Calculator, descobriu que os programas poderiam ser lidos, tal como dados de entrada, né, e armazenados na memória. Aí surgiu a ideia do conceito de programa armazenados. Então, quando surgiu, né, esse computador, né, os programas passaram a ser escritos em cartões perfurados e instalados na memória por meio da leitura do cartão. Então, você não colocava basicamente o cartão lá para ele processar o cartão. Ele armazenava a informação do cartão, né, uma memória, então ele passou a ter uma memória para armazenar informações, ele armazenava essas informações para depois processá-las, certo? Novos meios de programar surgiram, então essa evolução da interação humano-computador é que também permitiu a evolução na forma de programar o computador, certo? Então a programação antes era em cartão perfurado. O resultado, né, era em lâmpadas. Novos meios surgiram, então os resultados passaram a ser impressos em papel, né, então passou a ter impressora, os programas passaram a ser introduzidos por teclados, né, então a gente deixou de ter cartão perfurado, passou a ter o teclado, a gente digitava e passava a informação, certo? E essa informação passou a ficar armazenada em arquivos, e os resultados passaram a ser exibidos também em monitores de vídeo. E isso foi uma grande, né, revolução nessa interação humano-computador. Então, você tem grandes saltos. Então, você pega, por exemplo, hoje, né, o smartphone, por exemplo, seu tablet, e você não intera com o seu dedo, né, você coloca na própria tela, né, o teclado está na própria tela que você visualiza, você consegue arrastar coisas na própria tela, é uma evolução em relação à forma de interagir com o computador, certo? E esses avanços viabilizaram, né, viabilizaram o avanço na forma que a gente tinha de programar computador, certo? Então, os ambientes de programação foram criados, né, a partir desse momento. A partir do momento que a gente passou a ter teclado, passou a ter mouse, passou a ter monitor, foi o momento que passou a surgir, então, os ambientes de programação, onde a gente podia ter um editor de texto, né, um manipulador de arquivo, compiladores, a gente conseguia abrir uma janela e, literalmente, escrever os nossos programas, escrever os nossos textos. A gente passou a ter botões, né, no mouse, com determinadas funcionalidades, por exemplo, para salvar arquivo, para fazer outras funcionalidades, certo? E isso facilitou não somente a atividade de programar, mas várias outras atividades, por exemplo, a edição de documentos, figuras, apresentações, manipulação de tabelas, e assim por diante, certo? Então, esse avanço na interação humano-computador simplificou e viabilizou a programação de computadores de uma maneira mais simplificada, além de várias outras tarefas. Por isso que permitiu a gente sair, né, do uso de um computador como uma mera calculadora e passar a usar em várias outras tarefas, né, e das mais diferentes, variadas tipos de informação. Então, hoje, o computador, né, antes, o computador era literalmente uma calculadora que só pessoas com um treinamento específico, especializado, conseguiriam manipular, porque era uma máquina difícil, né, de ser reconhecida, né, de você poder operar aquela máquina, devido a essa dificuldade de interação que a gente tinha. Hoje, qualquer pessoa consegue usar um computador, certo? Um celular, um smartphone é um computador que qualquer pessoa consegue operar com maior facilidade, graças a esses avanços que a gente tem. Então, você não operar um computador não precisa ter formação em ciência de computação para isso, certo? Vocês conseguem imaginar nossa sociedade de hoje de 100 computadores? A gente esquece o smartphone, né, o celular da gente, em algum canto a gente já entra em desespero, né, onde está meu celular, cadê, eu preciso dele. Então, hoje em dia, né, os computadores fazem parte da sociedade, entendeu? Certo? Então, tenta imaginar uma sociedade de hoje sem computadores, é difícil de imaginar, porque elas fazem parte do nosso cotidiano, certo? Então, a gente criou uma certa dependência, elas simplificam diversas das nossas atividades, né, e elas fazem parte do nosso dia a dia, a gente tem uma certa dependência em relação aos computadores, certo? E eles servem para as mais diversas atividades, então, de medicina, indústria, música, cinema, entretenimento, educação, que a gente está tendo agora, né, então, o avanço que tudo isso é graças, né, tudo que a gente tem hoje é graças a esses grandes avanços tecnológicos que a gente teve nos últimos 100 anos, certo? Na computação, na interação com o computador, na forma como a gente enxerga o computador no uso das nossas tarefas do dia a dia, certo?
Bom, o que estuda a ciência da computação? Então, para mexer no computador, não precisa ser formado em cientista da computação. Qualquer um consegue mexer no computador. Então, para que serve, né, o curso de ciência da computação? Para quem tem interesse em seguir essa linha, né? Os cursos de ciência da computação, ou a ciência da computação, ela estuda a resolução de problemas com métodos computacionais, não necessariamente computadores. Então, quando você pensa em ciência da computação, não há necessariamente um vínculo direto com o computador. O computador é uma ferramenta para se executar métodos computacionais, mas não é a única ferramenta, certo? Tem vários dispositivos aí que não são o computador como a gente conhece, que executam métodos computacionais. Então, você pega, por exemplo, lá no seu carro, tem lá a injeção eletrônica, vários dispositivos ali que estão executando coisas computacionais. Pega o avião tem lá o controlador do avião, vários controladores de bordo ali, que auxiliam, né, o piloto durante o processo de decolagem, aterrissagem e assim por diante, certo? Então, a ciência da computação, ela foca no estudo da resolução de problemas com métodos computacionais. Então, a computação é a ferramenta auxiliar no processo de resolução de problemas, certo? Então, quais tipos de pergunta, né, são estudadas na ciência da computação? As seguintes perguntas. Como resolver um problema? Então, eu tenho um problema para resolver. A primeira pergunta é, como que eu resolvo ele? Certo? Não basta resolver o problema. Às vezes você consegue resolver o problema, mas aí resolvi o problema, legal. Demora 2, 3 dias, demora uma eternidade para você gerar a solução do problema. Isso é legal? Dependendo do problema, não, né? Eu quero soluções eficientes. Então, a segunda pergunta, base da ciência da computação, é quão eficiente, né, é uma solução. Então, não basta resolver o problema e gerar uma solução. É interessante que ela seja eficiente. Bom, ela não é eficiente. Então, a terceira pergunta, que é remetida a essa segunda, é como que eu posso otimizar a minha solução? Então, como eu posso ter um meio de gerar a solução de uma maneira mais eficiente? Ok? Então, o objetivo da ciência da computação é estudar como usar o computador, né, ou os métodos computacionais como ferramental para a resolução de problemas nas mais diversas áreas. Não basta resolvê-los, mas você quer resolvê-los de maneira eficiente e otimizada, certo? Então, o princípio base, né, que a gente vai estudar aqui, lógica de programação, é resolução de problemas. A gente tem problemas do nosso cotidiano, muitas vezes, a gente quer resolver problemas que são aparentemente simples, mas a gente precisa, né, resolver de uma maneira eficiente, de uma maneira otimizada, ok? Durante o curso, né, de ciência da computação, vocês se deparam com o ferramental, a bagagem necessária para poder responder essas perguntas, certo? A programação, ela é um dos artefatos. Então, a programação, ela é parte da ciência da computação, mas ela faz parte do processo, certo? Mas ela não é necessariamente a computação. A computação em si não é a programação. A programação é parte da computação. Assim como por analogia, né? Então, o cara que a construção do telescópio é parte da astronomia, mas a astronomia é muito mais do que construir apenas telescópio, certo? Da mesma forma, a programação é parte da computação, mas a computação é muito mais do que somente programação, muito mais do que somente programar, certo, gente? Para que serve a computação? Então, fazendo analogias aqui, né? Então, o médico, ele trata de problemas de saúde. O engenheiro, ele constrói estruturas, né, estáticas ou dinâmicas. Então, um engenheiro civil, ele constrói prédios, ele constrói construções, ele constrói pontes, ele constrói construções aí prediais, né, edifícios, etc. Um engenheiro elétrico, ele constrói dispositivos elétricos. Um engenheiro mecânico, ele constrói dispositivos mecânicos. O engenheiro da computação, ele constrói dispositivos computacionais, certo? E o que faz um cientista da computação? O que faz a computação? Ele resolve problemas usando algoritmos,
certo? Então, o cientista da computação, diferente do engenheiro da computação, então o engenheiro da computação, o foco dele é na construção de dispositivos computacionais, assim como o engenheiro da civil constrói pontes, o engenheiro da computação constrói hardware, né? Constrói dispositivos de hardware. O cientista da computação, o foco principal dele não é na construção dos dispositivos, mas sim na resolução de problemas usando algoritmos. Então, os dispositivos são o quê? São o ferramental, né, aonde vão se executar os algoritmos, mas ele não precisa necessariamente deles, certo? O que é o objetivo principal da computação, né? Então, quando eu falo computação, a ciência da computação é encontrar algoritmos capazes de solucionar problemas da melhor forma possível, certo? Então, eu tenho um problema qualquer para resolver, seja lá no meu dia a dia, eu tenho que, sei lá, organizar a minha agenda de como que eu vou estudar para as disciplinas e fazer as atividades. Isso é um problema que você precisa resolver, certo? Você precisa estruturar uma determinada agenda. Como que eu vou organizar isso? O objetivo da computação é que você desenvolvam competências intelectuais na mente de vocês, que vocês estruturem, né, o raciocínio lógico de vocês e sejam capazes de chegar na solução da melhor forma possível, tanto em termos de velocidade, de eficiência quanto eficácia. Certo, gente? Então, o objetivo da computação é vocês serem bons resolvedores de problemas. Então, o cientista da computação, ele é treinado para ser um bom resolvedor de problemas. E isso vale para qualquer área, né? Então, problemas a gente tem nas mais diversas áreas. Então, a computação, de certa forma, ela não é uma área fim, certo? Ela é uma área meio, né? Ela auxilia tanto na medicina, ela auxilia tanto na saúde, na biologia e nas mais diversas áreas. Certo, né? Porque ela provê soluções, né, para problemas quaisquer. Bom, então, como na medicina, né, tem ramificações, tem o neurologista, tem o cardiologista e assim por diante, a computação também tem ramos, né? Então, banco de dados, qual é o ramo de banco de dados dentro da computação? Ela foca, né? Então, a computação foca algoritmos. Então, lembra que o foco da computação é resolução de problemas a partir de algoritmos. A ramificação de banco de dados, ela foca em quê? Em algoritmos para geração e manipulação de dados, de grandes volumes de dados. Então, você tem um problema que é gerir grandes volumes de dados, como que você vai resolver esse problema? Usando algoritmos de banco de dados. A computação gráfica, ela também se preocupa com algoritmos, só que nesse caso, em algoritmos de como projetar imagens em uma tela plana. Então, o nosso monitor é uma tela plana e eu tenho, né, no mundo real, objetos que são tridimensionais. Como que eu projeto, né, objetos que são tridimensionais numa tela que ela é bidimensional? Então, a computação gráfica, o foco dela é desenvolver algoritmos para fazer para resolver esse tipo de problema. A inteligência artificial foca em o quê? No desenvolvimento de algoritmos para simular ou planejar comportamentos, certo? Seja ele o comportamento humano, ou seja ele o comportamento de qualquer outra coisa. Padrões e assim por diante, certo? O entretenimento. Então, a área de entretenimento na computação foca o quê? Em algoritmos para dar razão para o PlayStation, para o Xbox, né? Então, se tem gente desenvolvendo essa área de entretenimento, é porque eles estão focados em algoritmos para dar a motivação da existência, né, desses dispositivos de games e assim por diante. Então, esse era o conteúdo de hoje. Obrigado pela atenção, pessoal.